pastor e ex-deputado Abílio Santana, durante uma entrevista a um site comunista, fez alguns comentários sobre a Meca Pentecostal, os gideões missionários da última hora. E o que ele não esperava é que ele iria ser desmascarado por alguns integrantes da família Bernardino. Está curioso sobre esse assunto? Fica com o baixinho até o final do vídeo e já tá ligado, né? A bolacha de fogo. Bora lá? Bora! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espiem bem para essa peripécia. Antes de começar aqui o conteúdo, quero fazer um convite especial para vocês. Vocês conhecem o meu canal de lives Vai Vendo? Pois bem, lá hoje eu terei um bate-papo maroto com uma convidada ilustríssima e conto com a sua presença lá, beleza? No último dia 18, houve uma entrevista com o ex-deputado Abílio Santana lá no site comunista. O site está tentando se desvincular da imagem lá do companheiro de 9 dedos após aquela ligação lá com a interrupção da gravidez. Parece que o site está querendo se distanciar, pelo menos por enquanto. E por lá, o ex-deputado acabou fazendo 5 comentários que estão chamando muita atenção. Dado o momento, ele afirmou que a viúva do Cezino Bernardino, a irmã Elba, havia sido expulsa da própria residência após o velório do seu marido. E para minha surpresa, a irmã Elba, que era a esposa do pastor Cezino, que na realidade ela era uma enfermeira do pastor Cezino. Ela agia mais como enfermeira do que como esposa, porque eu já fiz algumas viagens com o pastor Cezino e o pastor Cezino, ele era muito debilitado, com aquela idade, viajando, a perna dele sangrava e ela dava o remédio para ele na hora certinha e aquilo me encantou, né? A maneira como ela atendia ele. Ela é enfermeira de formação e ela agia mais como enfermeira do que como esposa dele. Então uma mulher assim que deveria ser cuidada, né? Porque é o patriarca das missões no Brasil, né? Deus não é injusto. E chegou ao meu conhecimento que quando voltaram do enterro, a primeira coisa que falaram para ela foi: arruma tudo que é seu e pode ir embora. Pô. Eu disse, mas isso procede? Procede. Eu tomei informação por mais 4 pessoas e bateu a informação. Eu digo, que desgraça é essa? Pode ir embora. Pode ir embora. Ele também afirma que ela vivia desamparada da igreja e que apenas recebia uma ajuda de custo do Ministério do Madureira. Rapaz, a irmã Elba hoje, para quem não sabe, é a nossa igreja quem mantém ela. Todo mês, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira manda uma ajuda para ela não passar necessidade. Só desgraça, irmão. Ele também afirma categoricamente que Benaia teria sido enterrado como indigente, filho do pastor Cezino Bernardino. O Benaia, um dos filhos do pastor Cezino, foi enterrado, propriamente dito, como indigente, após a morte do pastor Cezino. E por fim, que o filho mais velho do pastor Cezino Bernardino estaria vendendo espeto e vivendo na Rua da Armagura. O filho mais velho, eu até me emociono, o filho mais velho do pastor Cezino, o pastor Rubem, um homem digno de respeito. E eu sei que todo trabalho é honroso, todo trabalho é digno, todo trabalho é digno. Se alguém quiser encontrar ele, é chegar na praça de Camboriú. Ele está vendendo um churrasquinho ali para não morrer de fome. Isso é uma desgraça. E pode propagar isso. Isso é um absurdo. Entretanto, nesse último sábado, o neto do pastor Cezino Bernardino, o Alisson Bernardino, decidiu desmentir Abílio Santana. E lógico que, em suas palavras, além de ele esclarecer o tipo de casa que a viúva tem e todas as condições,
ele explica paulatinamente os seus 4 salários. Só que essa questão da fala dele concernente à irmã Elba, a qual tem o nosso respeito, o respeito da família, durante, né, se você acompanhar o funeral que foi transmitido, a câmera ligada 24 horas durante o funeral do pastor Cisino, nos momentos finais, se você acompanhar ali e conseguir o trecho, você vai ver que o pastor Reuel Bernardino, ele cita falando, irmã Elba, o que depender da família, o que depender dos Gideões, nós vamos estar sempre com a senhora, sempre ajudando. Então, da fala da família, a família estava para apoiá-lo até o momento que ela quisesse o apoio da família. E então foi feito o sepultamento do meu avô, do pastor Cisino Bernardino, e a irmã Elba ficou na casa que ela morava com o meu avô o tempo que ela precisou ficar. É uma inverdade. Ninguém da família Bernardino mandou a missionária Elba embora. Ninguém. E não teria nem o direito de mandar, sendo que ela foi a cuidadora, a esposa, a companheira do nosso saudoso avô, pastor Cisino Bernardino, a mulher que esteve sempre lado a lado durante 11 anos, né, da vida do meu avô. Ela foi a companheira que cuidava, viajava. Então a família não se intrometeu em momento nenhum teve fala para ela se retirar da casa ou ir embora imediatamente. Não. O meu avô partiu para a eternidade e deixou para a irmã Elba uma casa que ela começou uma reforma, ainda não terminou, uma casa muito grande do lado da casa onde ela residia com o pastor Cisino Bernardino. E o meu avô construiu outra casa nova, do jeito que ela queria, na rua de trás, que é a residência que ela mora, né? Então, tipo assim, ela foi muito bem amparada, está sendo amparada até hoje. Na fala que eu pude entender ali do pastor Abílio, que ela falou que o ministério, né, que ele falou que o ministério dele que está sustentando a irmã Elba, senão ela estaria passando a necessidade. Eu não posso concordar com isso. Uma observação aqui. Apesar de tudo isso, ele cita, digamos que como uma forma de exemplo, uma informação que ele recebeu concernente ao Abílio Santana e deixa ali um recado para ele, para saber lidar com falsas informações. Porque é uma inverdade. Eu não vou citar os valores X, eu tenho aqui, porque eu liguei ontem para Camboriú e peguei, né, com um grande amigo, todos os relatórios, mas, tipo assim, a irmã Elba hoje, ela é salariada pelos Gideões, ela recebe um bom salário pelos Gideões, ela recebe um bom salário pela igreja, ela recebe o INSS, que era do pastor Cisino, e ela recebe um ótimo salário da convenção. Eu posso afirmar para vocês que o salário da missionária Elba hoje passa de 10 mil reais. Tá entendendo? Então, tipo assim, se o ministério que o pastor Abílio faz parte está dando um sustento a mais para a missionária Elba, glória a Deus, mérito, merece, né? Mas não usar uma rede social. A gente sabe que o pastor Abílio, ele é um formador de opiniões, ele tem muitos seguidores. Agora, tipo, antes, eu acho, na minha simples opinião, de falar algo, levante o telefone, ligue para a base, ligue para a missionária Elba, ligue para Camboriú, ligue lá para a diretoria, procure saber. Um exemplo, pastor Abílio, ao não se reeleger, saiu burburos, comentários que estava passando necessidade, que ia sair da convenção, que formou uma dívida muito grande e não se elegeu. Burburos, comentário que eu ouvi. Então, eu ouço de terceiros, sei que é uma inverdade, porque sei que o pastor Abílio pastoreia uma igreja abençoada, sei que tem uma agenda abençoada, sei que tem uma condições de vida abençoada, aí eu ouço de terceiros que eu nem conheço, rodinhas de comentário, eu vou usar um canal para falar uma inverdade. Antes de eu falar, eu tenho que pegar e ligar para a fonte, conversar com a fonte, procede, está passando necessidade? Porque ontem mesmo você falou, quer fazer a live hoje, Alisson? Eu falei, não. Por que não? Porque eu liguei para Camboriú, eu levantei informações, né? E a missionária Elba tem aqui tudo anotado, né? Ela tem, então, 4 salários dos Gideões, da igreja, do INSS
e da conversão. Segundo alguns portais, ele também disse que seu pai recebe uma aposentadoria muito boa e vive uma vida sossegado passeando e pescando. E ressalta que não vive nas ruas vendendo espetinho para sobreviver. E que o seu tio Benaia, ele não foi enterrado como um indigente. Está em um jazigo, onde há um mausoléu de toda a família Bernardino. Agora, está também viralizando um vídeo onde a própria viúva acaba, em um testemunho que ela cedeu em uma determinada instituição, dando uma resposta para o Abílio Santana, se ela está ou não passando necessidade e se só tem o auxílio da Igreja do Madureira. Eu não só fui, porque a gente trabalhou na área da saúde, eu não só fui cuidadora dele, mas nós vivemos uma vida muito linda, muito exemplar. Mas os seres humanos, eles passam assim, como fosse desrespeitando a tudo e a todos, e nos condena. E por nós nascermos mulheres, numa América Latina, eles acham assim, o marido morreu, ela morre junto. Não, eu estou viva. Quem me chamou para a obra de Deus foi Jesus, que está vivo, o ressurreto. Para eu estar casado com um homem que viajou o mundo todo e nós acompanhamos ele em alguns lugares, íamos campo missionário. Se você não for de oração, se você for uma pastora patricinha, minha filha, você fica no meio do caminho. Então eu não tive tempo, irmão, de ser até hoje mulher. Desde que eu aceitei a Cristo Jesus, meu Senhor me levou já para a oração, para buscar Deus, para clamar. E uma das coisas que me levou a estar casada com o pastor foi obediência a Deus, submissão a Deus. E o Senhor compartilhou este momento de 11 anos, 2 meses, 2 dias casado com ele. Mas ele foi meu pastor durante 18 anos. E uma igreja pequena lá no interior de Jales, chamada Igreja Pentecostal, creio eu na Bíblia, confiabilizou no meu ministério, junto com a Assembleia de Deus, e nos ajudou, me mantendo durante 18 anos. Bom, enfim, para encerrar esse vídeo, é lógico, eu também tenho que deixar aqui a minha bolacha de fogo e externar a minha humilde opinião. Para quem não sabe, algumas coisas que acontecem dentro dos Gideões acabam viralizando nos bastidores. Por exemplo, aquela história que surgiu alguns anos atrás e que teve uma suposta orgia, onde estava envolvido muitos pastores, e foi ventilado inclusive o nome do próprio Abílio Santana. Os rumores dessa conversa eu já conhecia desde 2017. Esse papo é velho pra caramba. Assim como também a história de que um dos filhos do pastor Cezino Bernardino estaria numa situação difícil porque estaria supostamente vendendo espetinho e ninguém da família dá a mínima pra ele. Esses rumores todo mundo conhece. E seguindo aí o exemplo do Alisson e a sua recomendação, eu nunca toquei nesse assunto porque eu não tinha prova, não tem como a gente provar. Uma coisa é a gente falar, há rumores, e outra coisa é a gente afirmar. São horizontes, né? É uma distância longínqua. Entretanto, notaram um detalhe? O Abílio Santana falou também, na entrevista que ele cedeu, sobre um possível espólio que seria do pastor Cezino Bernardino. Estranho, o pai das missões aqui no Brasil não deixar uma herança para os filhos e para a sua esposa. Eu acho muito estranha essa conversa. Eles não comentaram isso. Abílio Santana diz que não existe espólio, mas fica no ar aí essa dúvida. Porque existe também um outro rumor, e aqui eu não estou afirmando nada, são apenas rumores, que o filho que saiu, né, que foi o último a ficar ali no Gideões Missionários da Última Hora, após aquele escândalo da cervejinha ungida, ele teria aí um salário. Um salário. Ele foi ali jubilado, ganhou na época um valor para passar a presidência a terceiros e ganharia por mês a bagatela de 50 mil reais. É o que dizem nos bastidores. Será que nesse bolo foi aí então essa ajuda de custo que também foi para a viúva? Bom, são apenas indagações que ficam no ar. Eu me recordo muito bem que o Reuel Bernardino vivia trocando aí de veículo.
Inclusive, ele tinha uma mísera Land Rover Discovery. E isso nós estamos falando em meados de 2017. Vira e mexe, ele estava trocando. E havia afirmações de que ele fazia 4 trocas por ano. Pra você ver como que era a situação, né? Mas e aí, o que vocês acham desta polêmica? Deixa aí a opinião de vocês. Eu gostaria muito que toda viúva tivesse o devido reconhecimento. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui! I've been living life right like I could just die.